Livro de Atos 2, 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Um ponto interessante é que nós fazemos o evangelismo, nós convidamos as pessoas à igreja e nós temos essa parte nisso. Mas, de acordo com o livro de Atos aqui, o Senhor acrescenta à comunidade cristã, à comunidade da fé, as pessoas que vão sendo salvas. Então, quem acrescenta o Senhor à igreja, quem acrescenta as pessoas à igreja é o próprio Senhor. Nós podemos convidar, nós podemos fazer nosso trabalho evangelístico, mas o Senhor que acrescenta conforme a igreja está sendo preparada. Então, nas nossas orações, nós temos que ter uma posição de tipo: Senhor, nos prepara, para que quando o Senhor enviar as pessoas à nossa igreja, à nossa comunidade cristã, nós estejamos preparados para receber elas e cuidar delas como o próprio Jesus cuidaria. Atos, versículo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, o lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem pelo poder dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o dia em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos santos profetas.
Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. O chamam-no tudo o que ele disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiro a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Versículo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque o apóstolo estava ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já está anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando a números dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridade e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que tornou-se a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos nomes pelo qual devemos ser salvos. Sabe, um ponto muito bom aqui é que Jesus disse: eu sou o caminho e não um dos caminhos. Então, salvação, vida eterna, a Bíblia diz que só há mediante um único Deus. Então, como nós nos achegamos ao Pai através de Cristo? Como nós vemos ao Senhor através de Cristo? Jesus nos mostra o Pai. Aí Jesus fala: vocês estão tanto tempo andando comigo que vocês ainda não me conhecem, pois quem vê a mim vê ao Pai. Então quem vem a mim é salvo, alcança a vida eterna. Então não há nenhum outro caminho, de acordo com as Escrituras, de acordo com a fé cristã. Cristo é o único caminho. Então não há nenhum subterfúgio, não há outro nome, não há outra forma, não há outra receita. Nos achegamos a Cristo e alcançamos o Pai. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com eles o homem que fora curado, nada poderiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Até o próximo vídeo.